Muito bom dia, Igreja Batista em Indaiaçu. Muito bom dia, povo de Deus. Quero deixar aqui uma breve reflexão. O endereço bíblico é o livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19. Diz assim na minha versão: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente o compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Deus querido, Pai amado, Salvador em Jesus Cristo, queremos neste momento colocar em Tuas mãos cada irmão da Igreja Batista em Indaiaçu. Também colocamos na mão do Senhor todos aqueles que estão acometidos desse Covid-19. Que o Senhor venha curar em nome de Jesus, Pai. Te peço, Senhor Deus, para aquele que se encontra ainda enfermo, Senhor Deus, de outras enfermidades, que o Senhor também venha curar. A oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo aqui nesse texto, nesse contexto, o apóstolo Paulo ele está preso, mas mesmo estando preso, não impediu de apóstolo Paulo fazer referendar a igreja que precisava de permanecer no amor de Cristo Jesus. Paulo então faz aqui uma oração. Paulo faz uma petição. Paulo faz uma orientação para que através de Jesus Cristo eles buscassem a fé e pudessem então receber de Deus, através de Jesus Cristo, pela fé de cada um deles, para que então tivesse suas bênçãos alcançadas. Ele fala aqui no versículo 17, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, a glória que há em Cristo Jesus. Então refere-se a todas as perfeitas revelações de Deus através de Jesus Cristo, pela sua graça e pelo seu poder. E então que conceda que sejais corroborados com poder no homem interior, ou seja, o espírito do homem, o seu interior, e que pelo seu espírito, então ele pudesse, pela sua fé em Jesus Cristo, ele ser alcançado pelas bênçãos de Deus, ou seja, a sua fé estivesse centrada na cruz de Cristo, para que então operasse nele o Espírito Santo de Deus. E ele fala então que Cristo habite em nós. Então, pela fé, habita em nossos corações, aonde nós possamos receber de Deus toda a plenitude do poder que há nele. Ele fala, versículo 18, poder de perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, não somente entender, mas também compreender e aceitar e viver a fé em Jesus Cristo. Então, era a oração feita com fé, Deus responde às nossas petições. Então, Paulo aqui está falando que nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa, que excede todo o nosso entendimento. O amor de Cristo é imensurável. Quando fala aqui de grande, do comprimento, da profundidade, da altura, ele está dizendo não em medidas geométricas, mas em si, no amor de Deus imensurável, incalculável. O amor de Deus é insondável, que Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, maneira sem igual, incomparável, que deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, quando
nós somos fortalecidos pela fé em Jesus, através do teu Santo Espírito. Nós vamos falar com Deus. Deus vai ouvir as nossas petições. Pode ser que Deus não responda no momento em que nós esperamos, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus é o tempo Kairos. Nós é o tempo Cronos. Nós contamos hora, dia, minuto, segundo. Deus é atemporal. Deus não conta tempo. Mas nós precisamos viver na fé o tempo todo no amor de Cristo. Então, quando Paulo fala a fim de podermos compreender, entender, todos os santos são seus servos, os servos de Deus. Então, o isolamento e a falta de comunhão da igreja com os crentes, né, com Deus, é um obstáculo para que nós venhamos a ter realmente uma comunhão com o Senhor. Se não tenho comunhão com meu irmão, como vou ter com Deus? Então ele fala em conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo é grande, como eu disse, incomparável, sem igual. Nós precisamos amar a Deus com o amor de Cristo. E somente através de Cristo nós vamos ter entendimento de Deus, e só através de Jesus Cristo Deus vai ouvir as nossas petições. Quanto mais nos fortalecemos através do teu Santo Espírito, mais nos tornamos próximos de Cristo. Quando mais buscamos a Cristo, mais estamos próximos de Deus. E quanto mais somos de Cristo, mais Ele vai se manifestar em nossas vidas e vai satisfazer a vontade do nosso coração. Nós desfrutamos, pela nossa fé, da sua presença. E isso requer de nós dependência exclusivamente de Deus através de só Jesus Cristo. Só Ele é autossuficiente para as nossas vidas. Por isso que toda vez que Paulo se refere à fé, toda vez que Paulo busca a Deus, ele busca a Deus em Jesus Cristo. Porque ele tem em Jesus Cristo a sua autossuficiência. Ele vai até falar tão forte, né, que para ele o viver era lucro, mas o morrer... Então era lucro em morrer pelo amor de Cristo, pelas suas convicções de fé que ele tinha em Cristo. Ou seja, entre Paulo negar a fé e viver, ou professar sua fé e morrer, ele preferia professar sua fé, não negar sua fé em Jesus Cristo e morrer. Porque ele sabia que ele morrendo, negando a fé, ele estava morto 2 vezes. Porque se ele nega a fé em Jesus, ele morre espiritualmente. E morrer espiritualmente é morrer eternamente para com Deus. Mas aquele que fisicamente morre confessando Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, morre fisicamente, mas vive eternamente com Deus. Paulo, ele busca a Deus através de Jesus Cristo. E busca com fé, busca com oração, porque ele sabe, para os seus problemas serem solucionados somente pela fé em Jesus Cristo, Deus vai atender as suas petições. Então, até aqui, a oração de Paulo, ele envolve todas as pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o pedido dele é feito ao Pai. O pedido dele é fortalecer os crentes por meio do Espírito Santo de Deus. E que assim Cristo, né, vai completar em nós aquilo que nós buscamos de Deus para as nossas vidas. Então a nossa vontade que está em nosso coração deva ser sempre a vontade de dependência de Deus. E um dos privilégios da oração é que nela nós podemos envolver a Trindade,
E é a Trindade que vai nos guiar para o caminho que nós devemos sempre andar. Então a eterna divindade de Deus está a serviço dos seus filhos. Está a serviço daqueles que o amam, que professam a fé em Jesus Cristo e que creem em Deus através dele. Então, quando Cristo tem acesso aos nossos corações, né, nós nos tornamos alicerçados, arraigados no amor de Deus. Então, aqui Paulo ele pode entender, né, e falar desse amor de Deus por nós através de Jesus Cristo. Então, a base de um edifício e um alicerce, uma família e a igreja firme, estabilizada, é a base de Jesus Cristo. É as doutrinas do Evangelho. São as palavras que ele deixou para nós. Então, o amor de Deus por nós é o solo em que nossa vida deva estar enraizada. Então, ele é a nossa rocha, sobre a qual a nossa fé deve sempre ser firmada, repousada, alicerçada e assim caminharmos. Finalmente, a capacidade de Deus deva sempre estar repousada em nós, pela nossa fé. Porque Deus é capaz de tudo, e Deus é tudo, e Deus provê tudo para os seus. Mas é preciso que a nossa fé esteja nele através de Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo Jesus, Deus é capaz de responder às nossas orações, às nossas petições. A nossa igreja está parada, fechada, mas a igreja somos nós. Que está fechado e parado é o templo. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos a igreja. Então nós não saímos dos nossos lares para ir à igreja. Nós, como igreja, saímos dos nossos lares e vamos ao templo adorar a Deus, louvar a Deus, pois só Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Então, no templo, em comunhão com os irmãos, com os amigos, nós participamos de um culto de adoração ao Senhor. E ali nós louvamos a Deus, ali nós pedimos a Deus, ali nós agradecemos a Deus. Mas a igreja somos cada um de nós. Então, mesmo Paulo estando na prisão, impedido de ir ao templo, ele não estava impedido de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de orar a Deus, de pedir a Deus. Então, colocamos nossos problemas nas mãos de Deus, pois Ele é suficiente, através de Jesus Cristo, de responder às nossas petições. Nós somos fracos, somos falhos, mas temos o poder de Deus sobre nós, que nos faz forte, que nos fortalece, que nos dá esperança. E creamos, igreja Batista Indaiaçu, que tudo isso vai passar. Nós vamos poder estar em comunhão, em união, reunidos no templo, glorificando ao nosso Deus, recebendo as bênçãos de Deus. Não que nós não possamos receber as bênçãos de Deus em outro lugar. Possamos e recebemos sim, é claro. Mas ali na igreja nós possamos comungar da nossa fé. E que a nossa fé não seja abalada pelos princípios do mundo. Que a nossa fé não seja exterminada por estarmos ausentes do templo, por não estarmos reunidos como corpo de Cristo. Mas saiba que cada um de nós somos a igreja do Senhor. E precisamos continuar tendo fé em Deus, orando a Deus, buscando a Deus, pois Deus tudo é capaz em nós, por nós, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa amada Igreja Batista Indaiaçu e cada um dos amados amigos sejam fortalecidos pela fé. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Fala que conhecendo o amor de Cristo
E esse amor de Cristo é que nos fortalece e que nos dá subsídio para que a nossa fé em Deus seja cada dia mais fortalecido pelo seu infinito amor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, Pastor Josué Rosa.